Ainda não estamos a meio do dia. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Bastonário e dizer-lhe que é uma honra estar neste painel com a sua moderação. Cumprimentar também os meus colegas de painel, os Srs. Professores António Vaz Carneiro e Pedro Pita Barros. Cumprimentar todos os ilustres convidados que aqui temos e muitas caras amigas que se juntaram hoje a nós e, não menos importante, eu diria até, em primeiro lugar, cumprimentar todos os farmacêuticos e todas as farmácias que hoje se juntaram também aqui nesta sessão e que, de alguma maneira, aquilo que aqui vou apresentar reflete ou pretende refletir aquilo que é, digamos, uma proposta para aquilo que nós chamamos um novo contrato social. E, enfim, por fim, cumprimentar todos os deputados e agradecer à Assembleia da República o privilégio que nos dá de nos receber neste debate, conforme o Sr. Presidente da ANF já disse, naquela que é a Casa dos Portugueses e da Democracia. Nós chamamos a este seminário o novo contrato social para a farmácia e aquilo que aqui trazemos é exatamente neste painel alguma evidência que já é conhecida por muitos de vós, menos conhecida por outros, mas que nós gostaríamos de apresentar de forma sumária e depois algumas, eu diria, ideias para possíveis soluções. O Presidente da ANF disse no início na sua intervenção que nós gostamos, e penso que nós na saúde em geral, gostamos de fazer, todos os agentes, gostamos de fazer parte da solução e não parte do problema. Temos, digamos, essa responsabilidade ética, cívica e moral e, nesse contexto, de facto, ficam aqui algumas ideias que, naturalmente, também não são novas ou não são inovadoras, são ideias que fomos recolher depois de um estudo muito aprofundado que, nos últimos 2 anos, temos vindo a fazer de outros modelos de remuneração que existem em outras geografias, quer europeias, quer mundiais, e que achamos que podem ser bons comparadores, portanto, comparadores com evidência, já com caminho feito para aquilo que pode vir a ser, digamos, o novo modelo de remuneração das farmácias em Portugal. Eu permito-me, enfim, não vou entrar, até porque o tempo está limitado, neste momento está mais limitado, não vou entrar em detalhes em alguns dos indicadores, mas deixo-vos apenas a referência de que é absolutamente inquestionável neste momento, em todos os relatórios que têm sido apresentados por entidades independentes, que as farmácias em Portugal têm uma das mais baixas margens da Europa, só ultrapassadas neste momento pela Roménia. E eu permito-me destacar, não porque seja um estudo mais importante, mas porque é um estudo da Comissão Europeia, é feito pelo grupo de Carone e Ana Xavier, em 2012, portanto estes são valores de 2012, em que a remuneração média da farmácia em Portugal era de 18%, e neste momento já não é 18%, já é abaixo disso, já é cerca de 17%. Outros estudos também apresentados, inclusive um estudo que foi feito pelo Centro de Estudos e Avaliação em Saúde e que também comparou vários países, mostra exatamente a mesma tendência. Eu diria que há uma grande consistência nesta ideia, enfim, que tem partes positivas, é que nós fazemos um dos melhores serviços da Europa ao mais baixo custo, acontece é que ele, enfim, também já perceberam, está demasiado baixo e está a ameaçar a sustentabilidade do setor e da rede de farmácias. Evidência que o professor Pedro Pita Barros também e o seu grupo nos trouxe e que está, digamos, que já foi amplamente divulgada e que é muito interessante porque o professor Pedro Pita Barros e o seu grupo reproduzem em 2012, isto são dados de 2012, aquela que foi a mesma metodologia utilizada pela Autoridade da Concorrência em 2002 e que, de alguma maneira, digamos, defendia, com base nesta evidência, de que as farmácias teriam, nessa altura, uma remuneração excessiva. Nós, portanto, obviamente, na altura, a Associação Nacional de Farmácias pediu, de facto, este estudo independente e a análise do professor Pedro Pita Barros e aquilo que verificamos em 2012 com a mesma metodologia é que, obviamente, que digamos, este valor mudou radicalmente e que, neste momento, o resultado por receita é de menos 2,42 euros e não dos 3,15 que em 2012
digamos, era um dos resultados principais deste estudo. É preciso também dizer que neste estudo que o professor Pedro Pita Barros fez e que está, digamos, publicado, pelo menos existe um relatório, existem pósteres já publicados, é claro e evidente que neste momento a margem que foi perdida no medicamento não é compensada, nem podia ser, e podemos, enfim, talvez o professor Pedro Pita Barros possa detalhar isso melhor que eu, porque a expertise é dele, mas não podia ser compensada com a venda de outros produtos na farmácia. Essa ideia surge muitas vezes, ou surgia muitas vezes. As farmácias, além dos medicamentos, têm outros produtos. É verdade, têm outros produtos, têm serviços, mas a maioria da sua atividade é ligada à dispensa e, portanto, ligada à remuneração que lhe é alocada pela dispensa e que está, como sabem, regulamentada em sede daquilo que são também as obrigações públicas a que as farmácias estão acometidas. Dizer aquilo que todos sabemos, o setor do medicamento foi altamente intervencionado, toda a cadeia de valor sofreu muitíssimo e com impactos muitíssimo significativos durante os últimos 4 anos. Naturalmente que as farmácias, enfim, por circunstâncias diversas, que todos também conhecem e que têm que ver objetivamente com o tipo, digamos, de remuneração a que estão sujeitas, acabaram por, digamos, fazer um contributo especial neste, digamos, neste ajustamento muito brutal que todo o setor da saúde teve e, como podem verificar, aquilo que estava previsto, já dissemos isto muitas vezes, é conhecido, estava previsto na Troika um valor de uma redução de 50 milhões de euros e em 4 anos a redução que se aprovou foi mais de 6 vezes superior, ou seja, 546% superior àquilo que estava efetivamente, digamos, acordado no âmbito do memorando de entendimento. Se olharmos, isto não se vê muito bem aqui neste ecrã, mas se olharmos para a perda de margem por embalagem, digamos, desde 2011, também percebemos que ela tem vindo a acontecer, pese embora ter havido enfim, uma tentativa realmente de reajuste da margem, portanto, são margens, como sabem, duais, regressivas, e houve uma tentativa de reajuste, mas que efetivamente e infelizmente, não por responsabilidade especial de ninguém, não conseguiu cumprir aquilo que estávamos à espera, que era de alguma maneira neutralizar as perdas que estávamos a sofrer em termos de margem nos últimos anos. Atenuou-a, mas não a resolveu. O estudo que habitualmente a Universidade de Aveiro faz sobre indicadores económicos das farmácias, portanto, com base exatamente nos dados da auditoria de Oliveira Reis e Associados. Este estudo é um estudo muito importante para nós, porque é independente e é um estudo de barómetro, no fundo, e os resultados vão ser agora publicados daqui a uma semana. O relatório final foi ultimado a semana passada e a mensagem que vos trago é que, efetivamente, como podem ver, os resultados líquidos em 2012, de facto, de 2011 para 2012, tornaram-se abruptamente negativos e, portanto, estamos a falar de toda, digamos, a rede de farmácias. Em 2013, não tivesse, eu já vou explicar isto melhor, não tivesse havido ajustes adicionais aos que já houve a partir de 2011 nas farmácias e o resultado manter-se-ia negativo. E quais são estes ajustes? As farmácias vieram fazendo o seu trabalho durante estes anos, como, enfim, todos os setores em Portugal os fizeram, as famílias tiveram que fazer. Portanto, as farmácias não eram exceção, nem podiam ser exceção. O que acontece é que essa revisão de custos, estrutura de custos, digamos, de mais eficiência foi sendo feita, até que chegámos a um momento em que os custos tinham que vir das estruturas de pessoal. E nós, é a parte talvez que nos perturba mais, é que realmente tivemos que afastar do setor, as farmácias tiveram que afastar do setor cerca de 682 pessoas, técnicos e farmacêuticos, pessoas altamente qualificadas, que trabalhavam há muitos anos nas nossas equipas, mas que efetivamente não foi possível manter. Enfim, isto tem algum tipo, obviamente, não estou a fazer nenhuma interpretação, obviamente que para nós é uma situação difícil, porque realmente estes técnicos, estes farmacêuticos, estas equipas, como em todas as áreas da saúde, levam tempo a constituir, a treinar, a formar, a desenvolver, a ter bons desempenhos, e numa altura em que queremos que o sistema de saúde seja mais e melhor, e que continue a orgulhar-nos a todos, realmente, isto acontece também noutras áreas, sabemos, dispensar os nossos melhores
porque muitos deles, enfim, não terão que ser requalificados noutras áreas, de facto é uma coisa que achamos que deve ser atendida. Na verdade, é preciso também dizer que os indicadores que há pouco o Sr. Bastonário já falou e que são reais, nós continuamos a ter efetivamente 3 farmacêuticos por farmácia, o que é algo que nos compara muitíssimo bem com os outros países. Acontece é que parte deste digamos, deste trabalho, digamos, farmacêutico, vem muito a partir dos nossos colegas mais jovens, muito bem, que acabam os seus cursos, que felizmente passam, enfim, a integrar as nossas equipas, mas numa situação totalmente precária, é preciso que sejamos claros em relação a isto, porque entram dentro dos programas de formação, de estágios e formação profissional e, portanto, como veem, se nós não conseguirmos inverter esta tendência de perda e de fragilização da rede, dificilmente teremos condições para voltar a criar as nossas equipas no futuro. E, portanto, esta é uma preocupação que deixamos. Achamos que as soluções estão na mão de todos nós, mas temos que estar atentos a estas evidências, sob pena de podermos, daqui a pouco tempo, já não ter mais tempo para cumprir o tempo que precisamos para este novo acordo social. Um aspecto importante que o Presidente da ANF já referiu e que eu penso que também nos ajuda a perceber é que neste estudo que a Universidade de Aveiro fez, é claro que mesmo nos escalões em que as farmácias têm resultados positivos já neste momento, felizmente, por cada 100 euros de vendas, a farmácia ganha 73 cêntimos. E nos escalões que são 15,7%, onde ainda existem farmácias com resultados francamente negativos, em cada 100 euros de vendas, a farmácia perde 6 euros. Portanto, está à vista quem tem experiências de natureza empresarial ou outras, que de facto não é, eu diria, viável. É a questão da viabilidade que está em causa. Estes indicadores já os conhecem, no fundo são os nossos, continuam a ser os nossos indicadores de orgulho, como outros do Serviço Nacional de Saúde, em que realmente, digamos, comparamos muito bem com os países europeus relativamente aos indicadores de cobertura assistencial farmacêutica. O que é que nós pensamos? Nós pensamos, lá está, fazendo parte da solução, temos que apresentar propostas concretas, propostas sólidas, propostas transparentes, que sejam alvo de escrutínio, que possam ser contestadas, que possam ser, digamos, reconstruídas. No fundo, eu não diria que é uma distribuição criativa, mas é uma forma, eu penso que correta e adequada, de sustentar um modelo para o futuro, que também, como dizia o professor Pedro Pita Barros, ele diz isto muitas vezes, não é fácil, não é um caminho fácil, é um caminho complexo, tem muitas variantes e tem que ser ajustado, vai ter que ser ajustado ao longo do tempo. E, portanto, trazemos aqui apenas 3 exemplos, há muitos mais, não vos íamos maçar, mas 3 exemplos consideramos, há aqui pessoas na plateia, na área académica, que conhecem muito bem também estas realidades e que é o acordo que os australianos fizeram. É muito importante dizer-vos que estes 3 exemplos, dos 7 ou 8 exemplos que temos estudados, com contratos traduzidos e que estão à vossa disposição, enfim, não colocámos tudo nas pastas, porque seria um dossiê um bocado pesado, mas estão à vossa disposição para poder consultar, basicamente têm princípios muito definidos e que são comuns. Depois cada país adapta àquilo que, obviamente, se adequa melhor ao seu sistema de saúde. Mas todos têm um critério. Ou seja, todos estes contratos, acordos, têm um critério que, no fundo, é fundamentado num estudo económico aprofundado, independente de quais são os custos de operação, de estrutura, no fundo, para o cumprimento daquilo que são as obrigações públicas que as farmácias têm no âmbito dos diversos sistemas de saúde. E isto é muito importante. A palavra critério é determinante aqui. Depois tem enfim, diversos modelos contratuais. Os australianos já têm 25 anos de caminho, também já devem ter tido coisas, enfim, a correr melhor, outras pior. Fecharam agora o 6º contrato, soubemos, vão começá-lo em julho de 2015, mas basicamente têm aqui um modelo de estabilidade. O que é que quer dizer aqui estabilidade? Estabilidade não é viver num mundo protegido e previsível. É que se sabe, porque se faz um contrato para 5 anos, que pese embora as revisões, monitorizações, adaptações têm que se fazer, até em função da riqueza do país, até em função da inflação, até em função do índice de preço de consumidores. Portanto, há esse lugar para revisão, mas há, digamos, um diálogo permanente, sério, transparente, em relação àquilo que é necessário para, digamos, definir ou para manter este contrato a funcionar. Questões de sustentabilidade, naturalmente, mecanismos para um lado e para o outro de escape, não é? As farmácias não querem ganhar mais do que aquilo que têm que ganhar, não podem ganhar menos do que aquilo que é correto para poderem, que é preciso, não é uma questão só de ser correto, para poderem ter a rede a funcionar. E todos os modelos contratuais, como vão ver, eu vou passar agora muito rapidamente, são modelos que têm 3 eixos
três, digamos, áreas, se quiserem, remuneratórias. O acesso e a dispensa, que é de facto geralmente negociado a nível central, a prestação de serviços e as intervenções em saúde pública. E, obviamente, que alguns destes contratos conseguem até ser bastante complexos na sua leitura, porque, como sabem, por exemplo, um país, portanto, como Inglaterra e Gales, portanto, o Reino Unido tem um modelo, um Serviço Nacional de Saúde que tem, digamos, alguma descentralização já, é muito primary care based, como sabem, e, portanto, já tem também muita autonomia ao nível local para contratualizar com as próprias farmácias, com a rede de farmácias, aquilo que são os serviços que mais se adequam às suas populações. Mas, basicamente, também o princípio é exatamente o mesmo, o critério também. No caso do Reino Unido, o modelo contratual não é um acordo propriamente assinado entre as partes, vem na lei, é um act, no fundo, está na legislação, e, basicamente, também tem um período de 5 anos com revisões periódicas. Eu diria que o Reino Unido, e há outros países também, mas o Reino Unido tem, de facto, tal como os australianos, uma grande panóplia. Aliás, o professor Vasco Carneiro referiu isso agora, quando iniciou este seu caminho aqui com os serviços farmacêuticos. Há uma panóplia de serviços que estão disponíveis e que foram sendo testados, experimentados nos últimos 20, 30 anos nestes países. E, portanto, alguns deram melhores resultados, outros deram piores, outros foram sendo abandonados. Isto é como na área do medicamento, nós também temos medicamentos em pipeline, uns chegam ao fim, outros não chegam, faz parte, são tecnologias em saúde. E, portanto, a Bélgica é talvez, nós trouxemos que é um país, enfim, semelhante ao nosso em termos populacionais, mas é um país que começou há pouco tempo a fazer este caminho. Também está, no fundo, a aprender, mas tem um modelo muito semelhante àquele que nós achamos que poderia ser discutido em Portugal nos próximos tempos. Digamos que o novo modelo de remuneração para nós é uma parte do novo contrato social, é exatamente isto, é podermos olhar para estes 3 eixos, sabermos de facto em que é que o Serviço Nacional de Saúde, que é o património de todos os portugueses, e os agentes políticos e os agentes sociais esperam que as farmácias possam contribuir com valor. Também não queremos contribuir sem gerar valor, porque isso não é interessante para as farmácias, não é de facto interessante, não traz neste momento estímulo, sobretudo aos nossos jovens que integram, que saem das nossas faculdades todos os anos, que querem ficar aqui, que querem trabalhar aqui, que querem fazer coisas diferentes e que tragam, de facto, soluções inovadoras, digamos, à prestação assistencial farmacêutica. E, basicamente, aquilo que nós, para ser muito transparente e muito honesta, neste momento mais tememos é a questão da preservação da rede a nível nacional. E isso para nós é muito importante, portanto, os princípios que devem estar na base deste, que nós chamamos de contrato social, devem ser exatamente o equilíbrio remuneratório, a valorização da equidade no acesso e a prevenção, portanto, de capilaridade e de redes geográficas. Houve alguém que nos disse há um tempo porque é que nós não podíamos ter farmácias low cost. Ou seja, em determinadas zonas menos atrativas, onde a farmácia tem menor retorno, por que não, para não ter estes resultados líquidos negativos, umas coisas um pouco mais simples. Nós não conseguimos pensar nesse modelo, porque os portugueses são todos iguais. E isto não é demagogia, é real. Com certeza que já fizemos muitos low cost, porque eu não tenho farmácia, nunca tive, mas os colegas estão aqui e que têm farmácia seguramente já tiveram, com certeza, se não o fizeram, não passaram bem, tiveram que adaptar os seus modelos a alguns modelos um pouco, digamos, mais económicos em termos de prestação. Mas isso não pode chegar a um limite. E nós na saúde, estão aqui muitos agentes da saúde, o Sr. Presidente do Health Class, o Dr. Salvador, sabemos muito bem que não podemos, a partir do momento em que nós já não podemos cortar sob digamos, pena de não garantirmos a qualidade dos cuidados, a qualidade assistencial. E, portanto, eu não vos vou amassar muito mais, dizer-vos só que na dispensa há várias coisas que podem ser feitas, umas mais de retoque, pegar outra vez nas margens, olhar, nós não estamos a ter, nos escalões mais baixos de margem, não temos proteção nenhuma para vender os medicamentos mais baratos, perdemos dinheiro sistematicamente a vender os medicamentos mais baratos, não faz sentido que não haja aqui algum equilíbrio, se queremos continuar também a ter este mercado desenvolvido, a questão do genérico já foi falada, eu sobre essa não me vou pronunciar. Por outro lado, dizer também que podemos integrar critérios, por exemplo, de valorização internacional. Para o preço do medicamento, gostemos
gostemos mais ou gostemos menos, há critérios, há um grupo de países que serve de referenciação para a determinação do preço do medicamento. Talvez pudesse ser, há quem diga que não, há quem diga que é de estudar, pudesse ser um critério para os mesmos países servirem de referência à margem média da farmácia, portanto, nesses países ser aplicada em Portugal. Enfim, são caminhos abertos à reflexão e com toda, digamos, digamos, a abertura, e peço desculpa pela redundância, para discussão. A questão do acesso, basicamente, nós temos algumas evidências. Por exemplo, a definição de um valor fixo por embalagem dispensada acontece em todos aqueles países, estão ali as bandeirinhas todas. A definição de um valor é outra possibilidade, um valor mensal por farmácia, de acordo com escalões de faturação. A definição de um valor fixo por receita dispensada. Reparem, há tanta diversidade, digamos, que pode ser estudada por nós e que pode ser avaliado o seu impacto, do seu ponto de vista económico, para o sistema de saúde e do seu ponto de vista financeiro, que realmente nós nem sequer precisamos de inventar a roda. Basta adaptarmos a roda ao nosso carro, ao carro que queremos manter em funcionamento. E depois, no âmbito da prestação de serviço à população, que já também falámos aqui um pouco, e que tem que ver com, digamos, a nossa possibilidade, não é só disponibilidade, é a possibilidade, pela capacitação e pelo desenvolvimento tecnológico que temos, de poder integrar redes de proximidade em cuidados primários e de trabalhar em conjunto com os médicos de clínica geral, os enfermeiros, os nutricionistas, as profissões de saúde. Já não vivemos na época, isto é um bocadinho de lá para Alice, mas é verdade, agora é mesmo verdade, nós vivemos numa época de interdependências e precisamos muito de nos relacionar e vamos ter que fazer todos esse esforço. Também nós temos um trabalho para fazer farmacêuticos, seguramente, mas estou certa que o vamos fazer. E, portanto, aqui, basicamente, os serviços são muitos, monitorização da terapêutica, revisão da terapêutica, enfim, o Sr. Professor António Vaz Carneiro já falou de alguns. Depois, nós temos aqui uma dimensão que às vezes se confunde um bocadinho também com os serviços, enfim, mas entendam isto como um exercício também académico da nossa parte de tentar dividir, digamos, as áreas, os eixos remuneratórios. O caso de termos, por exemplo, programas de saúde pública, como a vacinação, a troca de seringas, o tratamento de manutenção opiáceo, que são, digamos, nichos, eu diria, específicos de intervenção e onde podemos, por exemplo, aí não ser avaliados por indicadores, por KPIs de performance, mas, por exemplo, partilha de ganhos. Os ganhos que gerarmos para, digamos, para o Serviço Nacional de Saúde, uma parte poder ser alocada à farmácia. Essa foi uma tentativa que fizemos com o sistema, digamos, de promoção dos genéricos, mas, de facto, não foi, eu diria, não teve sucesso. Eu terminava só dizendo uma frase que todos conhecem muito bem e agradecer a vossa atenção em nome das farmácias portuguesas. Quem não sabe para onde vai, qualquer estrada lhe serve. A nossa aposta é, nós ainda não sabemos qual é a estrada que os senhores deputados, que os governos que virão, que os agentes sociais e que os portugueses querem que nós façamos. Mas uma coisa é certa, nós temos, seguramente, vamos ser seguramente parte da solução, porque convocámos-nos a nós próprios a ser ou a fazer parte deste compromisso e fundamentando sempre a nossa ação em critérios e em evidência. E isso, eu creio que posso dizer, em nome das farmácias e parafraseando o Sr. Presidente da ANF, que podem contar connosco e com soluções. Muito obrigada.